Oi, eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha leitura de História do Brasil para quem tem pressa. Esse livro sai pela editora Valentina e eles têm uma coleção de livros História do não sei o que para quem tem pressa. Então, como o nome já diz, é um livro de história, mas bastante resumido, né? Ele tem umas 100 e pouquinhas páginas e ele trata dos principais tópicos sobre a história de determinado assunto. Nesse caso aqui, a história do Brasil, e ele tenta ser bastante abrangente, então ele vai até o governo do Lula, começando lá no descobrimento. Esse e-book aqui eu peguei emprestado pelo serviço do Prime Read, para quem é assinante Prime, inclusive para assistir série, né? Muita gente assina só para ver as séries. Agora que teve a série do Senhor dos Anéis, muita gente assinou. E junto com a assinatura do Prime, que dá direito a assistir as séries, você pode também pegar e-books emprestados. Como vocês sabem, eu sou psicóloga e professora, então eu não tenho nenhuma formação oficial em história, mas só tempo, desde a época que eu estava na escola. Eu gosto muito de ler livros de história e me informar. Eu acho extremamente importante, porque qualquer participação significativa enquanto cidadã na escolha do voto, né? A gente teve as eleições, mas também nas suas escolhas, né, para a sua vida, a forma como você compreende a sociedade em que você vive, o seu momento histórico também que você está vivendo. É muito importante você ter um conhecimento de história, principalmente um conhecimento de história sobre o seu país. Eu achei legal também porque eu tenho essa impressão, não sei vocês aí, vocês podem me dizer nos comentários, mas eu tenho que na escola a gente acaba vendo muito da época do descobrimento, do Brasil Império, até ali a proclamação da República, e depois a gente simplesmente não vê mais nada. Eu, pelo menos, foi assim, eu vi nada do século XX, muito menos do século XXI na escola, nem história, nem geografia. Então, todo o período republicano do Brasil, digamos assim, né, porque a proclamação da República foi em 1889, fica meio obscuro, né? A gente não sabe muito a respeito, sabe que teve Getúlio Vargas e a ditadura militar é meio que só, né? Então, é legal você pegar um livrinho assim introdutório, porque você realmente não sabe de nada, então tudo vai ser informação útil, mas também não é cansativo, não é um livro extenso, não é um livro especializado, que vai se aprofundar em detalhes, é só para você realmente conhecer, né, o panorama dos acontecimentos históricos, quais foram os principais eventos e um pouquinho resumido ali o que cada evento tem de relevante, de importante e como ele aconteceu. Então vou ler aqui para você os capítulos. Ele tem poucos capítulos, são só 4, e dentro desses capítulos que há subdivisões. Então o capítulo 1 é os antecedentes, que é ali qual era o contexto do mundo para que houvesse os descobrimentos, né? Qual era a posição como aconteceu a expansão marítima, qual era a posição de Portugal no mundo, que culminou com o descobrimento do Brasil. Dentro disso você vai ver sobre o mercantilismo, desde a época, como aconteceram as grandes navegações. E aí vem o capítulo 2, que é o período colonial, que não começa em 1500 com o descobrimento, né, fica abarcado ali na primeira parte, mas começa realmente quando Portugal decide iniciar um projeto de colonização do Brasil. Então vai de 1534 a 1822, porque vocês sabem o que aconteceu em 1822, né? Foi a independência do Brasil, né? Então o período colonial fica durante todo esse período, em toda a exploração do pau-brasil, depois a exploração de minério, cana-de-açúcar, a vinda dos escravos, as invasões holandesas, que como aconteceu no Nordeste, acho que quem é do Nordeste conhece um pouquinho mais, acaba vendo um pouquinho mais, mas quem é de outras regiões do Brasil eu não tenho tanta certeza. Então sabe um pouquinho das invasões holandesas que tiveram no Brasil nessa época. Aí depois o livro apresenta o capítulo 3, que seria o período monárquico, né, que é desde quando o Brasil teve independência, de 1822 até 1889, quando tem a proclamação da República. Então a gente sabe da primeira Constituição do Brasil, que é a de 1824, depois do período de regência, né, do Dom Pedro II, o seu governo, a participação da Princesa Isabel, as leis vinculadas à abolição dos escravos, né, que foram tendo várias leis, deixando de modo paliativo, o surgimento do movimento republicano e culminando com a proclamação da República. E aí a gente entra no capítulo 4, que é o período republicano, que é desde 1889
até o livro, até os dias atuais, né? Já em 2022 ainda estamos no período republicano, mas o livro cobre até 2015. Então, o golpe militar que culminou, né, na proclamação da República, que foram militares que instituíram a República, né, e expulsaram a família real. Depois tem o período das oligarquias, o período da República Café com Leite, a crise de 29, depois vem a Revolução de 30, o Estado Novo, o golpe militar, depois a redemocratização do Brasil, fala dos anos 90, do FHC, do Plano Real e do governo Lula. Então achei bem completo, assim, cobre bastante, é um período bem extenso da história do Brasil, quase tudo, mas como eu disse, lembrando que é um livro introdutório, é um livro para quem não é especialista no assunto só para ter aquele panorama geral, mas eu recomendo demais a todas as pessoas, inclusive pessoas de todas as idades, então adolescentes mais jovens conseguem ler tranquilo. Também tem ilustrações no meio, ele é todo diagramado, assim, de uma maneira que a leitura fica fácil e também fica dinâmica, né? Você consegue ler rápido, não é aquele livro maçante de ler. A única pessoa que eu não recomendo esse livro é alguém que sabe muito de história, ou já leu outros livros maiores e mais densos, porque por ter essa característica, né, de ser uma coisa mais introdutória e resumida, quem já sabe muito do assunto não vai ter nada de novo aqui vai parecer repetitivo. Mas tirando isso, pessoas de todas as áreas, inclusive, né? Não precisa ser estudioso de história para ler isso aqui. Eu queria muito ter soltado esse vídeo na época da proclamação da República, alguma data comemorativa do Brasil. Não consegui, está saindo agora nessa reta final de ano, porque estava tudo muito corrido, com estudo, trabalho e tudo mais, e acaba que o YouTube sempre fica para depois, porque dá muito mais trabalho. Mas eu convido você a me seguir no Instagram. Lá eu continuei assídua, postando conteúdos regularmente. @Dias Radiantes, tudo junto, escrito normal, Dias Radiantes. Vou colocar aqui na tela. Me siga lá, por favor. Inclusive, toda sexta-feira tem dica de filme. Eu reposto aqui na comunidade do YouTube. Então, também sugiro você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificação, tá certo? Também deixa um like nesse vídeo, por favor, né? É um vídeo super legal. Eu tô com planos de botar em dia todos os vídeos que eu fiz roteiro e não consegui gravar em dezembro, para começar o ano assim com gosto de gás e com tudo em dia. Para finalizar, eu vou dizer qual a nota que eu dei. Eu dei 5 bandeirinhas. Para o que ele se propõe, ele é muito bom. Então, quando a gente avalia um livro, a gente tem que ver o que ele se propõe. E o que ele se propõe é ser um livro simples, introdutório e abrangente, e isso ele cumpre muito bem. Então, um beijo para você, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e até a próxima. Tchau!